UOL São Paulo. Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast UOL São Paulo, que você acompanha aqui no UOL e em todas as plataformas de podcast, todas as terças-feiras. Hoje eu estou aqui, mais uma vez, com o nosso setorista de São Paulo, Thiago Fernandes. Fala, Thiagão. Fala, Pedrão. Como de costume, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para quem nos acompanha, independentemente do horário. É mais uma vez um prazer falar contigo e falar tudo sobre o São Paulo e a semana do São Paulo aí. E estou aqui também com o nosso colunista, com o nosso comentarista, o Ricardo Perrone. Fala, Perrone. Fala, Pedro, beleza? Thiago, beleza? Pessoal, é um grande prazer mais uma vez poder participar. E bom, a gente começar a falar de futebol, é muito difícil a gente não falar da possibilidade de não ter futebol, né? O governo do estado e a Federação Paulista têm discutido, o futebol hoje está suspenso no estado de São Paulo, e isso para o São Paulo especificamente é um problema, né? A gente lembra que é um clube que tem muitas dívidas, é um clube que tem que pagar esse ano ainda valores de salário, direitos de imagens atrasados do ano passado, que foram atrasados justamente porque o futebol foi suspenso no ano passado. Então eu começo perguntando para o Thiagão, como o São Paulo vai navegar isso, né? O quão devastadora é uma nova parada no futebol. Essa, em princípio, tá prevista para durar até o dia 30, ou são aí mais 15 dias, mas pode durar mais. O quão devastador isso pode ser para o São Paulo? Olha, Pedro, sinceramente, como o São Paulo vai navegar é o mais complicado, porque não tem outra situação a não ser acatar, né? Então o São Paulo teria, nesse momento, que acatar essa decisão e simplesmente treinar nos próximos dias. Mas, de fato, eu acho que é muito devastador para o São Paulo, porque isso implica num calendário ainda mais apertado, sendo que 2021 já tem um calendário apertado. Isso implica, talvez, numa possível paralisação até maior dos torneios e da disputa de jogos, e tudo isso atrapalharia financeiramente o ano do São Paulo. Então, nesse momento, a diretoria, como é de se imaginar, é totalmente contra essa paralisação. Eu conversei com uma pessoa da diretoria ontem para tentar apurar outras questões e acabei batendo um papo sobre essa possível paralisação. E, como disse, como era de se esperar, o São Paulo é totalmente contra. O São Paulo, assim como federações e a Confederação Brasileira de Futebol, acreditam que é possível seguir o futebol mesmo com essa alta dos casos de Covid, com esse caos na saúde pública. Todos imaginam que nesse momento seria possível, que a bolha que é criada pelo futebol ela é rigorosa e boa o suficiente a ponto de proteger todos aqueles envolvidos no futebol. Enfim, isso aí é passando a informação do São Paulo. Eu, sinceramente, acredito que nesse momento o ideal talvez seja uma paralisação, mesmo que curta, para tentar diminuir esses casos de Covid, principalmente até no futebol. São Paulo teve recentemente 4 atletas infectados, o que nunca tinha acontecido no Clube Paulista. E na semana passada, no podcast do Corinthians, o Perrone até estava participando, a gente conversou bastante sobre jogadores, né, o clubes e Covid. E o Corinthians é um exemplo de que talvez esse protocolo não seja tão seguro assim, né? Mas ainda sobre o São Paulo, no final do Campeonato Brasileiro, eu lembro que só por Daniel Alves, o clube estava devendo assim, coisa de mais de 10 milhões de reais. E queria passar, né, a pergunta para o Perrone. Perrone, você acha que jogadores que estão esperando receber coisas atrasadas do ano passado, ou no caso do Dani, né, um valor milionário, e começa a ver esse movimento de parada do futebol, isso já causa uma apreensão? Ele já começa a pensar, olha, vou ficar sem receber de novo, vão atrasar salário de novo. Como que deve ser isso na cabeça do jogador? É um exercício bem curioso para a gente fazer, né? Porque no futebol brasileiro, os caras, na maioria dos clubes, já convivem com esse certo temor se vai atrasar ou não, né? Porque a maioria dos clubes
já enfrentava problemas antes da pandemia, né? A pandemia só agrava isso. Eu imagino que sim, que os caras devem ficar bem tensos em relação a isso, imagino que a coisa pode piorar, e eu não vejo, né, é curioso que a gente não vê uma movimentação da classe, dos jogadores, assim, de falar, não, a gente precisa parar, porque a gente está colocando em risco família e tal, a gente não vê, parece que realmente a preocupação é mais essa financeira, ó, se já está ruim, né, jogando, imagina se parar, né, então eu imagino que seja mais ou menos esse o pensamento. E assim, a federação está lutando, né, apresentou um novo protocolo para o Ministério Público, fez mudanças, diminuiu o número de pessoas que vão trabalhar em jogos, criou uma bolha, que na verdade o Campeonato Paulista hoje não tem uma bolha, mas mesmo assim, por enquanto, o Ministério Público não mudou, e eu vejo uma situação sem saída. Não vejo outra situação a não ser todo mundo assumir o prejuízo e ter criatividade para enfrentar esse problema. E Thiago, esses valores atrasados do São Paulo, essa dívida com o Dani, o clube já está pagando, já começou a pagar, tinha começado e vai ter que parar. Em que pé que está isso, né? Porque a gente não ouve mais nada, o Dani continuou, está jogando, os jogadores estão jogando, eles estão recebendo os valores que ficaram pendentes da pandemia do ano passado? No fim de março, o São Paulo tinha uma posição de que não sabia como faria para pagar. No fim de janeiro, aliás, desculpa, Pedro, falei no fim de março, foi um equívoco. No fim de janeiro, aliás, o São Paulo tinha um pensamento de que ele não sabia como ele iria pagar esses atrasados aos jogadores. E aí o São Paulo falava, olha, eu tenho que pagar a partir de março alguns valores, mas eu não tenho ideia de como fazer isso. Só que com a venda do Brenner, que, se eu não me engano, vai mais ou menos nessas datas, entre fim de janeiro e início de fevereiro, o São Paulo passa a ter um fôlego financeiro e dinheiro em caixa para poder quitar pelo menos o início dessas dívidas, né? Porque o valor ele é parcelado ao longo desse ano. E mesmo que ele seja parcelado, o São Paulo tem um valor bem, bem gordo para pagar ali aos seus atletas. Ele começa a ser pagado sim, Pedrão. Pelo menos agora em março, o início dessa dívida é pago aos atletas. O grande problema é se o São Paulo vai conseguir quitar essa dívida até o fim do ano. E o que dá a entender nesse momento é que pode ser que não, porque a situação financeira, como a gente vem dizendo, é o que mais preocupa o clube. E principalmente com essa possível paralisação, o clube acaba vivendo uma situação de indecisão, de indefinição sobre o dinheiro entrar nos cofres realmente. E tem uma coisa curiosa também. Perdeu o patrocinador também, né? O São Paulo perdeu não, né? Mas o Banco Inter deixou de ser patrocinador nacional. Não foi só o Banco Inter, foi o Banco Inter, a MRV também deixa, e o São Paulo deixa de renovar com alguns patrocinadores e acaba não tendo dinheiro também nesse sentido. E ontem, mais uma vez, conversando com essa pessoa ligada à diretoria, o São Paulo ainda não tem previsão para anunciar um novo patrocinador. A gente vê o pessoal falando de N nomes aí, mas o São Paulo ainda não tem essa previsão para anunciar. Conversa com muita gente, mas nada que esteja próximo de ser anunciado como novo patrocinador. Então, o São Paulo ali, que planejava ter pelo menos 16 milhões anuais como receita de patrocínio, São Paulo passa esse momento, chega no momento em que o São Paulo não tem quase nada. Poucos foram os patrocinadores, os parceiros que continuaram no uniforme. E o São Paulo ainda previa também nessa temporada, mesmo que de forma bem pequena ali, uma receita com bilheteria, o que eu imagino que também não deve acontecer. Na proposta orçamentária do São Paulo, aprovada pelo Conselho Deliberativo em dezembro do ano passado, tinha essa previsão de receita com bilheteria. Mas, nesse momento, o cenário atual do país, eu não imagino que haja liberação para torcedores no estádio. Bom, vou pedir para a gente dar uma seguradinha, a gente vai para um intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente está de volta. Posse de Bola é o podcast semanal do All Sport sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi, converso com Juca Kfouri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
Salve, galera, estamos de volta com o podcast UOL São Paulo. A gente conversava aqui sobre a situação financeira do São Paulo agora com essa nova parada no futebol. O clube que perdeu alguns patrocinadores, tem valores atrasados para os jogadores para pagar no ano passado, e o Thiago vinha dizendo que o clube está tendo alguma dificuldade, uma demora em encontrar novos patrocinadores. E aí eu coloco para o Perrone, né, Perrone? É um momento delicado para alguém decidir investir no futebol, né? Eu acho que a economia do país inteiro sofrendo aí com a pandemia, alguns estados hoje com medidas de isolamento mais rígidas, então vários setores aí estão sofrendo as consequências, e o futebol correndo esse risco a qualquer momento, em qualquer estado, de parar. A gente não sabe por quanto tempo. É um péssimo momento, né, para se bater na porta do mercado e procurar patrocinador. A gente, nos últimos anos, o futebol brasileiro já viu os grandes patrocinadores fugirem, né? Aí a gente tem hoje um cenário que são poucos os setores que conseguem ter dinheiro para fazer esse tipo de investimento. Só que aí, né, se você conseguir chegar nesse investidor, ele vai falar, pô, mas por que eu vou patrocinar agora? O futebol está parado, a gente não sabe se vai continuar. Então, realmente é muito difícil. Aí sobra para o clube o quê, né? As vendas de jogadores. O Thiago até fez uma matéria falando das vendas do São Paulo, que o São Paulo conseguiu dar um bom... chegar aí, acho que se não me engano, né, Thiago, pouco mais da metade do que projetou para o ano inteiro. Ele já pouquinho menos, na verdade, Perrone. Foram 47%. 47%. Um pouco menos da metade. Então, quer dizer, o caminho é esse, né? E o que a gente olha também, que é curioso, é que o clube não para de contratar, né? Está contratando. O Benítez está aí, está certo, falta fazer exames médicos e tal para se apresentar, assinar o contrato, e isso não para, né? É uma loucura. O torcedor fica pensando, poxa, não tem grana, está perdendo patrocinador, continua contratando, como é que vai ficar isso, né? É tudo uma grande incógnita, né? Mas será que o torcedor pensa nisso? Às vezes eu tenho a sensação que o torcedor quer ver contratação, quer ver um time forte, o resto a gente resolve depois também. Tem dois tipos de torcedores, também, né, Pedro? O cara que realmente se preocupa com essa área financeira, ele fala, cara, não pode dar um salto maior que a perna, que a gente pensa no futuro, e tem o cara que não tá nem aí. O cara que simplesmente quer que o time monte um timaço, uma seleção, e depois a gente vê o que acontece. Eu diria que o São Paulo, aí dos times grandes aqui de São Paulo, tem sido mais ativo no mercado, tanto nas contratações efetivamente realizadas, como na quantidade de negociação e de jogador que interessa. O São Paulo já fechou com o Orejuela, o Bruno Rodrigues, fechou agora com o Benítez. Com o Miranda também, né? Com o Miranda, trouxe o William. O William, na manhã de terça-feira, fechou também com o William, ex-Palmeiras. Jogador de 34 anos, estava no Toluca, ele ficou sem contrato agora. O São Paulo fecha com ele até o final dessa temporada. E é um jogador que vem com a aval do Muricy. Foi treinado pelo Muricy no Palmeiras lá em 2009, 2010, né? E é mais um jogador que chega também nesse mercado da bola do São Paulo. O São Paulo que não está parando nesse mercado da bola. Tem o Gabriel Neves, que é um jogador que o São Paulo quer. O São Paulo fala em buscar mais um atacante. E como fecha essa conta, né? Eu acho que o dinheiro das vendas é suficiente para isso, considerando a situação que o São Paulo entrou nessa temporada. Me parece que não, né? O que me assusta, digamos assim, é que, poxa, o clube faz um orçamento, faz uma previsão orçamentária para uma temporada, e aí o clube prevê, por exemplo, 176 milhões em arrecadação de venda de atletas. Como que é possível prever isso, sabe? Eu fico me perguntando essas coisas. Como que é possível prever isso? E aí, como eu disse também, o São Paulo tinha uma previsão orçamentária em termos de bilheteria, mesmo que mínima, mas tinha uma previsão orçamentária. Para que o São Paulo consiga gastar o que ele previu também no próprio documento, com contratações, ele precisa atingir toda aquela receita que foi prevista. Poxa, mas se não vai conseguir com bilheteria, como que ele vai conseguir, então, já que perde aqui essa parte, como é que ele vai conseguir com outra? Ele não consegue com bilheteria, então como é que ele vai conseguir aumentar o restante da receita
para que ele supra aquela ausência da bilheteria na receita dele. Então, assim, de fato, eu não sei como os clubes conseguem, no fim das contas, como gira essa mecânica do futebol, que os clubes conseguem, no fim das contas, gastar os valores que talvez não estivessem nem previstos no orçamento. E aí o São Paulo, que não tinha dinheiro até pouco tempo, consegue buscar um Orejuela por 2 milhões de euros. Tudo bem, é parcelado, paga uma parte agora e outra parte no ano que vem. Mas, poxa, peraí, não tinha dinheiro nem para pagar os jogadores a partir de março desse ano. E como é que vai pagar para buscar um atleta no mercado da bola? De verdade, para mim, é algo inimaginável. E eu não consigo entender como funciona essa mecânica. Muitas vezes me soa, aí não só de São Paulo, mas na maioria do futebol brasileiro, me soa como irresponsabilidade. E aí o clube chega na situação que o São Paulo está hoje, que tem uma dívida de quase 600 milhões de reais. Posso só complementar? É importante a gente lembrar que o Júlio Casares, na campanha, na eleição no São Paulo, ele falou o tempo inteiro que essa é uma prioridade cumprir, seguir o orçamento à risca. E agora, né, já comandando o clube, quando a gente pergunta das contratações, Thiago deve ter ouvido isso também, a resposta é sempre a mesma. Mas, fica tranquilo que a gente está seguindo o orçamento. Né? Não vamos gastar mais que a gente pode. E assim, a gente só vai saber isso quando sair o próximo balanço, né? O balanço referente a 21, né? 2021. Não tem outro jeito da gente ter certeza, mas o discurso da diretoria do São Paulo é esse, fica tranquilo, estamos gastando só o que a gente pode. E claro, que a gente espera, o torcedor espera que seja verdade isso, né? Que tudo esteja dentro do orçamento, mas a gente sabe que no futebol muitas vezes não está, né? E a gente sabe, pela experiência, como o torcedor até pode ficar um pouco bravo de ter dessa previsão catastrófica, mas a gente sabe como isso às vezes termina, né? A gente tem aí o caso do Cruzeiro, a gente tem um exemplo menos drástico, mas que já está um pouquinho também mais na frente nessa estrada da má gestão financeira. É o Corinthians também. Não é fácil, né? A conta, ela chega. O torcedor às vezes acha que não, mas ela chega, né, Pedro? Não tem como fugir dela. Ela sempre chega, né? E assim, talvez sirva de consolo para o torcedor do São Paulo, o fato de que o torcedor do Corinthians sofre muito mais nesse aspecto, né? A situação do Corinthians é muito mais complicada do que a do São Paulo, né? O Corinthians tem uma dificuldade enorme para conseguir fazer qualquer contratação nesse momento. E Thiagão, a gente está chegando aqui nos minutos finais do nosso podcast. Para a gente finalizar, eu queria te fazer 2 perguntas que o torcedor com certeza tá louco para saber. Primeiro, o que o São Paulo espera do Benítez? Como o Crespo deve usar o Benítez? Olha, o Benítez é visto ali como aquele camisa 10 clássico pelo Crespo. Essa também sai numa matéria na terça-feira que eu explico um pouquinho do que na verdade, Perrone e eu explicamos um pouquinho o que a comissão técnica do Crespo imagina e vê do Martim Benítez, que é esse novo meio-campista. É um jogador visto nos bastidores como alguém que pode ali pifar os homens de frente, né, naquela gíria do futebol, que é aquele que pode criar as oportunidades, dar assistências e que tem uma boa participação na construção de jogadas. O Crespo já gostava dele desde os tempos de Independiente da Argentina e é um jogador que ele imaginava utilizar naquela linha de 5 agora, que o Crespo utiliza com os 2 alas abertos e 3 meio-campistas. Ele imaginava utilizar um pouquinho à frente nessa linha de meio-campistas. Então, a chegada dele pode ser que represente menos oportunidades para 2 jogadores que têm atuado com mais frequência desde a temporada passada, que são o Gabriel Sara e o Igor Gomes. É possível que o Benítez tenha um pouco mais de oportunidade do que essa turma, ou então, por causa do calendário bem apertado que teremos em 2021, que ele seja utilizado numa rotação ali da equipe, num rodízio mesmo da equipe, quando ele for necessário fazer mudanças no elenco para as partidas, talvez de Libertadores, Copa do Brasil, quando tudo começar a afunilar mais lá para frente. Mas é um jogador que é visto para ser utilizado nessa segunda linha ali do São Paulo, na linha de 5 atletas no meio campo, e muito provavelmente pode tomar um pouco de espaço
desses dois nomes que eu disse. Outro jogador também que pode perder um pouco de espaço com essa chegada é o Daniel Alves. Até não imagino que isso aconteça, mas pensando em maneira de atuar, não que os dois tenham algo muito parecido, mas o São Paulo pode perder um pouco de mobilidade no meio-campo. E aí seria necessário que o Crespo encontrasse a melhor forma de colocar esses dois atletas para jogarem juntos. Ou então acaba tirando um pouquinho de oportunidade do Daniel ou até do próprio Benítez, que chega e não é utilizado, né? E vem um camisa 9, não? Tem alguma negociação em andamento para trazer um camisa 9 para a gente finalizar? Vem sim, o São Paulo quer um camisa 9 e eu acho que o Pirroni ainda pode ajudar nessa também, porque o Pirroni tem essa mesma informação. Desculpa te atropelar aí. Não, é porque eu conversei ontem com uma pessoa da diretoria que me disse o seguinte, que está de olho, não precisa de um atacante, né? É um dos pontos aí que faltam para fechar. Só que eu perguntei, né? E os nomes? Quem são os prováveis reforços? Esses nomes não me passaram. Olha, a gente não tem uma definição. A gente tem uma lista de jogadores para essa posição, para o 9, mas a gente não fechou esse nome. Agora, desculpa, Thiago, te atropelar, pode continuar aí. Não, na verdade, é basicamente isso que o Pirroni informou. Alguns nomes já chegaram a ser até consultados e tal, porque o São Paulo tem feito isso, ele tem procurado todo mundo, aquela ideia de fazer entrevista com o treinador. Ela é basicamente replicada também para a busca por atletas, então o São Paulo procura alguns jogadores, chega a manter contato, mas em alguns momentos nem sequer formaliza uma proposta. A gente já tinha apresentado alguns nomes que estão nessa lista, né? Que ela é bem grande. Mas tem ali o Gilberto do Bahia, que era um nome, o Sacha do Atlético Mineiro, o Tiquinho Soares, que está em Portugal, também chegou a ser consultado, o Rafael Santos Borré, o colombiano que defende o River Plate e que está na alça de mira ali do Palmeiras, também é um jogador que foi procurado. O São Paulo tem alguns nomes aí na lista que ele tem para o mercado. É isso aí, então. São Paulo ainda em busca de um camisa 9. Esse foi mais um episódio do nosso podcast UOL São Paulo. Teve a apresentação minha, Pedro Lopes. Hoje a gente contou com a participação do Thiago Fernandes e do Ricardo Perroni, a edição de áudio do Amer Menegassi e a coordenação do Bruno Doro e da Juliana Carpanês. Sigam aqui com a gente. Terça que vem a gente está de volta com muito mais.